Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma notícia que é boa, é ruim, é esquisita, é um pouco engraçada em alguns aspectos e mesmo não sendo um assunto que vai dar muitas visualizações, eu decidi abordar no vídeo de hoje justamente por juntar tantas coisas interessantes na mesma notícia. Então, vamos lá! Então, em primeiro lugar, vamos olhar por que essa notícia é boa e que notícia é essa, na verdade. A gente vai ver um novo filme de máfia chegando, estrelado pelo Robert De Niro, que é um dos meus atores favoritos de todos os tempos, dirigido pelo Barry Levinson, que é um diretor muito bom, que fez Rain Man, né, com Tom Cruise e com o Dustin Hoffman, fez muitos outros filmes. Wag the Dog é um filme que eu gosto bastante, com Robert De Niro e também com Dustin Hoffman, e ele fez alguns filmes desde então, com menos impacto, e o filme vai contar a história real, né, do Vito Genovese e do Frank Costello. Talvez seja uma das melhores histórias de máfia, que envolve as 5 famílias, e as 5 famílias reais, né, não as 5 famílias do Poderoso Chefão, que é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. O segundo filme eu colocaria facilmente entre os melhores, entre os 3 melhores filmes aí de todos os tempos. Eu inclusive tenho esse álbum de família aqui, ó, do Poderoso Chefão, que é muito legal, é um dos meus itens favoritos em todas as coleções que eu tenho. Com certeza é um item incrível que eu ganhei do meu irmão de aniversário. É um item sensacional que eu já li algumas vezes. É um livro bem denso, né, ó, recheado de fotos. Então é muito interessante. Então não me entendam mal, eu gostei demais dessa notícia e o filme vai se chamar Wise Guys, que seria mais ou menos um sinônimo de Goodfellas, né, que seriam os bons companheiros, porque os dois são sinônimos de mafiosos, são sinônimos de caras da máfia. Então, Wise Guys, Goodfellas são mais ou menos sinônimos, e para vocês terem uma ideia como essa notícia começa a ficar um pouquinho esquisita, o livro Wise Guy deu origem ao filme Goodfellas. Então, Wise Guy, o livro, virou Goodfellas, o filme, e agora a gente vai ver um filme Wise Guys, estrelado pelo Robert De Niro, e curiosamente o escritor do livro, que virou o filme Os Bons Companheiros, é o roteirista desse filme, né, que vai virar o filme Wise Guys. Eu não sei qual vai ser o nome que eles vão utilizar ainda aqui no Brasil, mas é bem curioso essas ligações que esses dois filmes têm. Inclusive o produtor Irving Winkler, que é o produtor da franquia Rocky Balboa, que é o produtor também do Goodfellas, do Martin Scorsese, é o produtor desse filme que a gente vai ver agora. Então, esse filme seria quase uma sequência espiritual, né, do filme Os Bons Companheiros, que na minha opinião é uma notícia muito boa. Obviamente eu preferiria que o filme fosse dirigido pelo próprio Martin Scorsese, mas o Barry Levinson também é um diretor competente, não no mesmo nível, obviamente, de um dos deuses aí do cinema hoje, que é o Martin Scorsese, apesar dele não ter feito filmes tão bons, digamos assim, recentemente. Ele tem alguns clássicos aí em todas as décadas, eu já falei isso aqui no canal. Ele é o único diretor que tem praticamente um grande clássico desde a década de 70, década de 80, 90, 2000, até 2010, né, dá pra gente garimpar um pouquinho pra encontrar um grande filme do Martin Scorsese. E a notícia não é ruim, entre aspas, por ser um filme de máfia, por ser um filme com Robert De Niro. Como eu falei, o Robert De Niro pra mim é um dos melhores atores de todos os tempos. Eu gosto de qualquer coisa que ele faz nesse universo, né, mafioso, inclusive Máfia no Divã, que é uma comédia, Máfia Volta ao Divã, que é uma comédia com Billy Crystal, Era Uma Vez na América, que é um filme do Sergio Leone, é um dos filmes mais desconhecidos, digamos assim, do Robert De Niro, que poucas pessoas falam a respeito, que eu acho um filme sensacional. O filme Mean Streets, que é o primeiro filme, se eu não me engano, do Robert De Niro com o Martin Scorsese, também é um filme muito bom, que ele é um gangster menor, né, ele não é um dos chefões da máfia. E o protagonista do filme, inclusive, é o Harvey Keitel, não é nem o Robert De Niro. O ponto que é um pouquinho ruim, digamos assim, dessa notícia é que é o primeiro projeto cinematográfico que foi autorizado a ser produzido na chefia do David Zaslav da Warner Bros. Discovery. Porque eu acho que isso é uma notícia um pouquinho negativa, porque pra mim isso mostra a visão do David Zaslav do negócio, né? Ele recusou vários projetos, ele cancelou vários projetos que já estavam em andamento, ele cancelou serviços de streaming, ele cancelou muita coisa até agora, e o primeiro carimbo positivo que ele deu foi em um filme do Barry Levinson, que não é um diretor de altíssima relevância atualmente, com o Robert De Niro, que não é uma ideia ruim, mas vale a gente lembrar que nenhum estúdio quis fazer o filme do irlandês. Não é um gênero de filmes que atrai muito público atualmente, é um gênero que já ficou um pouquinho para trás, né, se a gente analisar a trajetória aí dos cinemas.
Obviamente o filme pode trazer um dinheiro bom, obviamente eles podem trabalhar com um orçamento um pouquinho mais enxuto, então não tô dizendo que é uma ideia absurda. O pior ponto que eu vi nessa ideia até agora é que existe a possibilidade do Robert De Niro fazer os dois papéis, ou seja, o papel do Vito Genovese e do Frank Costello, que pra mim é um absurdo, eles não são a mesma pessoa, eles não são gêmeos, então não faz sentido nenhum você botar o Robert De Niro pra fazer os dois papéis. Vale lembrar que essa informação ainda não foi confirmada, mas é uma informação que tá disponível no Hollywood Reporter, então é uma fonte bastante confiável, né, mesmo que não seja 100% confirmado. Pra mim não faria sentido nenhum, é um dos pontos mais negativos do Irlandês, é justamente o fato do Robert De Niro fazer o papel dele jovem, fazer o papel dele velho. Ficou muito claro, né, que tem transformação ali feita em CGI, então eu acho que não vai ter como eles fazerem esses dois personagens com o mesmo ator. Provavelmente eles vão ter que usar prótese em um dos Robert De Niros, né, digamos assim, ou vão ter que usar efeitos especiais, que eu não acho que é uma boa. Eles poderiam chamar o Al Pacino de novo, eles já fizeram Fogo Contra Fogo juntos, já fizeram um filme lá que os dois são detetives, já fizeram o próprio Irlandês, então não seria nenhuma surpresa, né, se eles fizessem Al Pacino e Robert De Niro, ou até mesmo vários outros grandes atores aí que podem fazer um dos dois papéis. Eu acho que seria um erro muito grande o Robert De Niro fazer os dois papéis, porque não tem como, né, não ficar esquisito. E esse parece ser um projeto bastante pessoal pro David Zaslav, porque parece que o David Zaslav já estava em conversas com Toby Emmerich, que não tá mais dentro da Warner, então desde maio que ele já tá em discussões para tirar esse filme do papel, né? Então não é algo tão comum da gente ver, né, o próprio CEO da empresa matriz, né, digamos assim, tentando influenciar diretamente qual projeto vai ser feito, qual projeto não vai. Geralmente ele só dá autorização ou não, né? Geralmente pessoas respondem a ele, mas parece que ele tem envolvimento direto em tirar esse filme do papel, que eu achei mais uma camada bastante interessante nessa notícia. E o Zaslav, que já tá sendo acusado, né, de ser um boomer, de não ter um contato muito grande com as gerações mais novas, o primeiro filme autorizado por ele traz o Robert De Niro, que tem 78 anos, o Barry Levinson, que tem 80 anos, e o produtor, né, que é o Winkler, que eu já falei pra vocês, tem 91 anos. Então, né, não é exatamente um filme pras novas gerações, se a gente considerar tudo isso que eu falei. Mas agora que eu falei tudo isso, agora que eu falei todos os aspectos dessa notícia meio maluca aí que surgiu nessas últimas horas, eu queria falar que eu tô extremamente animado pra esse filme. Eu sou fissurado, né, nas 5 famílias, e a família Genovese, se eu não me engano, é uma das primeiras famílias, né, das 5 famílias, né, que a gente vê no Poderoso Chefão. Obviamente o Poderoso Chefão é uma versão fictícia, né, dessas 5 famílias, mas a dinâmica era sim meio parecida, né, com o que a gente vê nos filmes. Então tem grandes chances desse filme ser realmente sensacional. Como eu falei, né, o filme Os Bons Companheiros, que eu considero também um dos melhores filmes, né, com certeza um dos melhores filmes de máfia de todos os tempos. O Henry Hill, que é interpretado pelo Ray Liotta, ele pertencia à família Lucchese, né, se eu não me engano, que também era uma das 5 famílias nesse período. Então a dinâmica é muito interessante, eu já li bastante coisa a respeito, eu já assisti bastante coisa a respeito. Com certeza vai ser legal a gente ver o Robert De Niro entrando novamente nesse mundo, né? Obviamente ele já fez, né, um papel dentro dessa dinâmica, que é o personagem dele nos Bons Companheiros, mas vai ser muito legal ele interpretando qualquer um desses personagens. Eu só não acho que ele deveria interpretar os dois. E se a gente juntar isso, né, com a notícia de que um filme sobre o Mágico de Oz tá em desenvolvimento, e não um filme, como 3 filmes do Mágico de Oz estão em desenvolvimento dentro da Warner, uma animação e 2 live actions, colocam algumas coisas em questão. Pô, um filme sobre o Mágico de Oz, que é uma obra bem antiga, agora um filme, né, com vários produtores, diretores, atores aí na faixa dos 80 anos, o próprio David Zaslav sofrendo acusações, né, de ser um grande boomer, digamos assim. Eu acho que coloca essas decisões em um pouquinho de questionamento, mas tudo isso à parte, né, eu considero essa uma grande notícia, porque é um filme que eu gostaria bastante de assistir. Então agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse filme, a respeito dessa grande novidade, né, envolvendo a Warner, envolvendo o David Zaslav, envolvendo o Barry Levinson, o Robert De Niro, envolvendo todo mundo. E eu gostaria de saber principalmente a opinião de vocês a respeito do Robert De Niro fazer possivelmente os 2 papéis. Vocês acham que seria uma boa, né? Daria pra gente ver o Robert De Niro atuando bastante, fazendo os 2 lados, né, dessa relação? Ou vocês acham, como eu, que não é uma ideia tão boa assim e que algum ator em um dos papéis, outro ator, na verdade, em um dos papéis,
seria uma ideia melhor. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.